Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, novamente, tenho o prazer de ter na minha companhia meu caro companheiro de aventuras, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala aí, Massaro, estamos aí na luta, com muita dificuldade, porque o que estava tão fácil há alguns meses atrás, agora está se tornando missão quase impossível para o nosso Poliever, o nosso PP. Mas vamos, que como sempre o show não pode parar e que vai falar a democracia e não eu. Que bonito isso, vendo um livro. Programa de número 125, estamos gravando dia 4 de abril de 2025, e 2025, tudo a ver. Estamos aí, hoje faz 6 graus na capital do Canadá, a previsão é que ontem fez 17, tava maravilhoso, velho, maravilhoso. E para você que é novo no programa, é um prazer ter a sua companhia, e se você é nosso ouvinte recorrente, é muito bom tê-lo de novo aqui com a gente. Lembrando, a gente só deixa aquele recadinho, como sempre, no começo do programa, que ele é feito em blocos. Então não se assuste com a duração do programa, porque ele foi feito para você assistir de uma maneira não tão danosa para o seu cérebro. Então dê uma olhada na minutagem do programa, ele está lá no seu tocador de podcast preferido, ou no YouTube, ou no nosso site também. Lembrando também, se você quiser dar uma ajuda extra pra gente, dê uma avaliação positiva, coloca lá 5 estrelinhas, com um dedinho pra cima no programa, é sempre muito bem-vindo e ajuda o programa continuar. Então, sem mais, vamos para o programa. Mariuske Ademari. Então, nosso bloco de notícias gigantesco. A gente começa, como sempre, com as notícias federais. Então, antes da gente falar a gente ir para o grande bloco de eleições, vamos dar uma olhada no que está rolando no meio do caminho. Porque os conservadores estão com medo de uma campanha disfuncional e de guerra civil no partido, dizem algumas fontes. O líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, tem enfrentado críticas internas devido à maneira como está lidando com as ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos. Fontes anônimas apontam que a campanha está desorganizada e centralizada nas decisões da estrategista-chefe Jane Byrne. A frustração dentro do partido aumentou depois da ascensão dos liberais sob a liderança do Mark Carney e a percepção de que a campanha conservadora está priorizando questões menores. Corey Steineke, estrategista veterano, criticou publicamente a direção da campanha, afirmando que está focada em tópicos irrelevantes e não está abordando adequadamente a questão central relacionada aos Estados Unidos. Além disso, houve alegações de comportamento intimidador e autoritário por parte da liderança da campanha. Alguns membros argumentam que a campanha deveria enfatizar problemas econômicos e de custo de vida, em vez de se concentrar nos aspectos negativos associados ao laranjão. As críticas refletem uma divisão mais ampla e dificuldades organizacionais dentro do partido. Quer dizer que chegou a hora do pessoal tá puxando a sardinha? É isso, pé. Não, é que o Poilievre, isso é um pouco de realmente um fundo de verdade na falta de adaptação da campanha do Poilievre, porque a campanha dele estava pronta, bem engajada e definida para ir contra o Trudeau. Estava funcionando 100%, eles tinham 20 pontos de
vantagem, mas ninguém contava com o fenômeno Trump, com essa questão do aumento do orgulho canadense, dessa questão das tarifas. Ninguém estava esperando isso, e ninguém estava esperando que o Carney fosse essa figura de reconforto psicológico, porque até agora ele não provou nada, até agora ele mostrou que ele conhece pouco do Quebec e outras províncias. Então, enfim, mas isso tá a dificuldade do Poilievre, porque a campanha dele, a gente vê nos pontos que ele faz na conferência de imprensa, que ele está sempre sozinho, ele não fala quem vai ser a equipe financeira dele, é tudo uma campanha em cima dele, e ele fala do atos de táxi, combater o crime, abaixar os impostos, mas enquanto ele está falando isso, as pessoas... Porque o grande problema de cada político é identificar a questão da urna, né? A questão do que todo mundo está falando. E ele está, pelo que estão dizendo, meio do lado da track, porque tá todo mundo falando do Trump, tá todo mundo falando das questões econômicas, e ele continua nos mesmos e antigos jargões que funcionaram bem com o Trudeau. Então já falaram aí que tem fontes que estão falando que os conservadores, mas é normal, na campanha acontece isso. Vamos ver aqui agora que o Trump já fez o que tinha que fazer com as tarifas do dia 2, estava todo mundo esperando, que não afetou o Canadá pelo momento. E vamos ver se vai readaptar, porque tá difícil realmente pro Poilievre, e as pesquisas estão aí para provar isso. E um protesto da Tesla realizado no Canadá como parte do Dia Global de Ação contra Elon Musk. No sábado, manifestantes realizaram protestos em concessionárias da Tesla em diversas partes do mundo, incluindo várias cidades do Canadá. O movimento chamado Tesla's Takedowns Global Day of Action surge em resposta ao papel do CEO da Tesla, Elon Musk, na administração do presidente americano Donald Trump. Os manifestantes pedem que as pessoas vendam seus veículos e ações da Tesla. Jason Hanson, participante do protesto em Saskatoon, afirmou que, embora apoie veículos elétricos, é contra o uso de riquezas de Musk para exercer o poder público. Críticas a Musk incluem seu apoio ao partido da extrema-direita na Alternativa para a Alemanha e a controversa atitude relacionada à administração Trump. No Canadá, sua defesa de políticas de Trump e declarações sobre o ex-primeiro-ministro Trudeau despertaram insatisfação. A reação tem sido intensa, com uma petição para revogar a cidadania canadense de Musk e vandalismo em concessionárias da Tesla. Então tudo isso é muito, eu vejo como uma falta de inteligência do ser humano, porque tudo bem, as pessoas estão tendo uma reação emocional a uma questão racional, e eles ficam... E uma grande prova de que isso é muito mais irracional do que racional, a gente teve, para quem não percebeu, teve uma votação agora muito importante essa semana. Eu esqueci o estado, nos Estados Unidos, por um juiz da Corte Superior desse estado, e o Musk foi lá, ele fez do mesmo jeito, fez aquele bingo de dar 1 milhão para quem assinasse a petição, para quem fosse votar. Ele investiu milhões nessa campanha e as pessoas não votaram para o candidato republicano, votaram no candidato democrata, na juíza democrata. Então o que isso mostra? Que realmente você pode ter o grande dinheiro do mundo, mas ainda existe uma estrutura política que funciona. Por mais que o Musk tenha tentado influenciar, a gente sabe que... eu não quero entrar no detalhe, mas quem acha que só o Musk influencia nunca estudou, leu ou sabe o que é o lobby. Que o lobby tem muito mais poder e muito mais influência do que a gente pensa. Só que tá todo mundo olhando, que nem aquela história ele é o boi de piranha. Vamos atacar aquele boi lá que tá certo. Mas se a gente fosse entrar aqui no detalhe de como o lobby nos Estados Unidos e no Canadá funciona, as pessoas talvez iam sair atacando e quebrando muito mais coisa que apenas um Tesla. Os Estados Unidos é praticamente movido por lobby, cara. As pessoas não têm noção disso. E ainda falando sobre coisas que estão dando errado, um juiz rejeita a proposta de reestruturação da Hudson Bay destinada a salvar lojas remanescentes. Um juiz de Ontário recusou o acordo de reestruturação, aumentando a possibilidade de credores buscarem colocar a empresa em liquidação judicial. O juiz Peter Osborne, que não é o amigo do Ozzy, argumentou que o acordo não era necessário ou apropriado no momento e destacou que esse transferia poder excessivo aos principais credores da empresa, excluindo as outras partes interessadas. A Hudson Bay, enfrentando mais de $1 bilhão em dívidas, já começou seu processo de liquidação, com quase todas as lojas vendendo os estoques restantes. Enquanto os credores apoiavam o acordo, empresas como a Ivanhoe Cambridge e a Oxford Properties discordavam, preferindo explorar ofertas de compra. A decisão judicial ocorre em meio a críticas sobre a falta de indenização para trabalhadores, mesmo com o anúncio de bônus para executivos. A Hudson Bay argumentava que a aprovação do acordo era uma solução insatisfatória, mas possível,
para evitar um cenário pior. Calote não deu certo. Só o que eu posso dizer. Isso a gente vive em qualquer área da sociedade. Acho que é um pouco um atalho intelectual. As pessoas chegam e falam, mas como pode o chefe, o CEO ganhar 1 milhão, enquanto o funcionário lá embaixo ganha $1.000 por mês, tá? Mas você tem que colocar as coisas em perspectiva, que tem todo o risco, tem todo o investimento, tem muita coisa por trás. Todo o esforço, a experiência, não é simplesmente comparar o salário do chefe com o do funcionário. É lógico que existem discrepâncias, a gente entende isso, mas a Hudson Bay, ela está com uma grande dificuldade, e a gente já falou aqui de outra vez, as pessoas acharam que vende muita coisa de luxo, muito artigo de luxo, e o pessoal não vai acabar liquidando tudo assim, porque o pessoal acha que é. Então, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda, e não tem nada completamente definido, mas você está esperando aquele jaco que você estava querendo pagar 100 conto que custa 900, se eu fosse você, eu perderia um pouco as esperanças. E uma fuga de cérebro dos Estados Unidos pode ser o ganho para o Canadá. Instituições acadêmicas canadenses como a Universidade de Toronto estão se beneficiando da migração de talentos acadêmicos dos Estados Unidos para o Canadá, impulsionada pelo enfraquecimento do setor científico americano sob o governo de Donald Trump, com cortes massivos de financiamento e restrições impostas à comunicação entre instituições americanas e internacionais. Muitos acadêmicos e cientistas dos Estados Unidos estão buscando oportunidades no Canadá, onde eles encontram um ambiente mais favorável à pesquisa, à liberdade acadêmica. Gabriel Miller, da University Canada, ressalta que essas instituições, essa situação oferece ao Canadá a chance de se reafirmar como líder global na pesquisa. Relatos indicam um crescente interesse de cientistas americanos em migrar com províncias como Quebec e organizações canadenses se mobilizando para atrair esses profissionais. Apesar disso, desafios como as recentes reduções na migração e limitações para estudantes internacionais podem impactar a habilidade do Canadá de capitalizar totalmente essa oportunidade. Justamente, a gente já falou aqui que o Canadá, e não só o Canadá, o Quebec também, porque está chegando a época política, tem criado essas novas restrições em questões de imigração, principalmente para estudantes. Então tem que tomar muito cuidado, que de novo era uma oportunidade que a gente poderia ter, mas a gente vai realmente parar na boa e velha burocracia canadense. E ainda as notícias federais, o imposto sobre o carbono do consumidor desapareceu nessa última semana. Mas o que significa? Com o fim do imposto sobre carbono para consumidores no Canadá, a maior mudança imediata é na economia ao abastecer, de acordo com alguns especialistas. Antes, o imposto era de 17,6 centavos por litro de gasolina e 15,25 centavos por metro cúbico de gás natural. Apesar disso, a remoção do imposto também elimina os subsídios do carbono, impactando especialmente famílias de baixa renda que recebiam esses retornos. O imposto, originalmente implementado pelo governo liberal do Trudeau em 2019, visava incentivar a transição para energias mais limpas, mas enfrentou resistência de governos provinciais e se tornou um ponto central da campanha do líder conservador Pierre Poilievre. Economistas acreditam que a redução de preços vão ser percebidas imediatamente no posto de gasolina, embora de forma gradual, enquanto as despesas domésticas, como aquecimento, vão demorar mais. As famílias de alta renda vão ver um impacto positivo, enquanto aquelas de baixa renda vão sentir mais a perda do subsídio. Eu sei que eu fiquei chocado de uma maneira boa quando eu passei. Sempre vi o preço da gasolina, 1,54, 1,56, 1,58. Um dia voltando para casa à noite, eu olhei assim, 1,22. Eu falei, o que aconteceu aqui? Alguém vai ser demitido que atualizou o negócio errado. Mas eu nem estava sabendo que isso ia rolar. Foi uma boa notícia. Mas é aí que entra aquilo que a gente estava falando outro dia, da grande dificuldade das barreiras tarifárias entre o próprio Canadá. Por que acontece? Se a gente colocar isso de uma maneira mais extensa, o debate, você imagina aquela inúmeras estações de serviço. Nossa, estação de serviço é muito canadense. Estação de serviço ficou muito estranho, cara. Como que se fala no Brasil? Posto de gasolina? O posto, isso que eu queria falar, o posto de gasolina. Estação de serviço? Tão difícil, cara. Então, agora você imagina
todos esses postos de gasolina que estão ali na fronteira entre as províncias do Quebec. Você imagina, cara, você tem, por exemplo, em Toronto, você tem em Ottawa, você tem o Quebec, ele faz fronteira com Toronto, com Ottawa. Então, assim, o cara que está, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Gatineau, que é uma ponte ali, 5 minutos você atravessa a ponte. Ou seja, você está pagando no Quebec, em média, 1,50, 1,60. E se você andar 5 minutos, você vai pagar se for no Costco, então vai pagar 1,10, 1,15. Você entendeu? Então, quer dizer, você praticamente está destruindo toda uma indústria, porque o cara que tem um posto de gasolina no Quebec, ele não pode abaixar esse custo, porque, é lógico, o cara que está aqui no Quebec, como eu estou no meio, que não tenho condições, mas todo mundo que é fronteiriço ali, você acha que o cara vai abastecer aonde agora? O cara compensa mais o cara pegar 30 minutos de estrada e abastecer e voltar do que abastecer lá. Então, assim, todos esses postos de gasolina que estão nas áreas limite, meu amigo, só tem uma coisa a dizer: muito boa sorte, porque isso é o problema que a gente tem das questões tarifárias internas aqui no Canadá. Yep. E agora sim. Agora sim. O governo Trump lista a lei das línguas do Quebec, a Lei 96, como uma barreira comercial. O relatório anual do Escritório de Representante do Comércio dos Estados Unidos inclui a polêmica Lei 96 do Quebec como um obstáculo comercial entre os Estados Unidos e o Canadá. Essa legislação, que emenda a Carta da Língua Francesa do Quebec, limita o uso do inglês em diversos setores e impacta questões de marcas registradas e etiquetas, o que gerou preocupações entre as empresas americanas, especialmente a partir de 2025. O líder do Bloco Quebecois, François Blanchet, criticou o liberal Mark Carney por sua posição em relação à lei e instou os quebecoenses a desconfiar dele, acusando de alinhar-se ao ex-presidente Donald Trump. Carney afirmou que, se eleito, defenderia a lei no Tribunal Supremo do Canadá, mas recusou a negociar com os Estados Unidos sobre as questões relacionadas à língua e à cultura francesa. Apesar das críticas, Jean-François Robert, que é o ministro da língua francesa do Quebec, defende a razoabilidade da legislação, afirmando que a sua defesa é não negociável. Então, para colocar no contexto, todo mundo sabe que aqui no Quebec nós somos uma nação distinta e falamos francês, é a língua principal. O que acontece? Todo mundo que quer exportar para o Quebec, não adianta chegar aqui com um produto sempre em inglês, tem que colocar nas duas línguas. Então, os Estados Unidos tem que... Mas isso não é de hoje, isso aí o Quebec, é interessante, o Trump está levantando isso, mas o Quebec existe desde que fizeram a primeira... tratado comercial na época do Clinton e do Harper. Então, quer dizer, isso vai muito antes do Trump. Só que ele usa isso aí falando, não, porque isso impede o comércio. Você não é obrigado, todo mundo faz comércio com o Quebec desde essa época, então isso não é um problema. O grande problema que ele quer dizer assim, fora esse negócio da língua, que é inegociável, não tem jeito, nenhuma empresa aqui vai abaixar para o Trump nessa questão da língua, porque a gente já falou várias vezes sobre a questão histórica, a gente pode um dia entrar num debate só sobre isso, por que é tão importante aqui no Quebec. Mas tem outra questão que incomoda mais o Trump, na verdade, é a gestão de oferta que tem aqui. Por quê? Porque a gestão de oferta, para quem não conhece, a gestão de oferta que existe no Canadá, ela dificulta porque ela é feita em 3 pilares. Para quem não conhece a gestão de oferta, que foi criada na década de 70, ela tem 3 coisas. Primeiro, que é o controle da produção. Então, ou seja, ela tem cada pessoa que seja leite, ovo ou alguns pássaros, galinhos, assim, você tem que ter uma cota. Então não adianta o cara que, por exemplo, tem 1000 vacas, ele não pode chegar e determinar o preço do leite, porque ele é um grande produtor. Ele vai pagar o mesmo preço do cara que tem 50 vacas. E se o cara de 1000 vacas quiser 1.500 vacas, ele vai ter que pagar uma cota a mais para poder ter essas vacas a mais para o governo. Vai ficar muito mais caro para ele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é a fixação do preço. Então, a gestão de oferta, ela fixa o preço, que eles querem que tudo seja mais negociável, mais estável. Então, ou seja, esse mercado agrícola do Quebec, os preços, ele tenta custar... O custo de produção é seguro para o produtor, então ele fica todo mundo igual. Então, ou seja, você que pouco importa a quantidade que você fabrica,
você vai pagar igual a todo mundo. Então você tenta criar uma igualdade. E eles controlam, que é o que irrita realmente os Estados Unidos, é a importação, porque o limite de importação de produtos sobre a gestão de oferta é imposto em tarifas que são muito altas, ou seja, isso acaba encarecendo o preço para quem mora aqui. Por isso que a gente não vê uma variedade de leite que vem dos Estados Unidos, a gente não vê a variedade de queijo, porque tudo é controlado pela gestão de oferta que existe desde 1970. Então, esse é o grande problema que incomoda. Aí você vai falar, mas isso é bom ou é ruim? Depende do lado que você olha. Se você olhar do lado do produtor, que defende esse sistema, eles vão dizer, não, mas isso garante que uma produção local, estável, de qualidade, e todo mundo aqui fica de boa. Mas o outro lado, principalmente aqueles que agora tem a nova... agora chama AC1 lá, que é a antiga NAFTA, eles denunciam que o sistema ele é totalmente protecionista, ele impede a concorrência e a manutenção dos preços altos que continua para quem? Para nós consumidores. Então assim, você escolhe o seu lado da batalha, mas essa é a realidade que o Trump tenta atacar. Não é só a questão da língua, é a gestão da oferta que irrita mais a ele. Espero que tenha ficado claro aí. Ficou emocionante, porque ainda mais com o anúncio do Laranjão essa semana sobre as tarifas, uma emoção. E agora a gente chega na parte que tá todo mundo interessado. Vamos falar de eleições 2025. Qual era o tema da Globo que fazia? Não era isso, cara. Não é mais. Enfim, a gente pega essa parte do bloco para dar uma revisada no que os principais candidatos estão passando durante essa semana. Então vamos fazer, como sempre, fazer em forma de jogralzinho. Eu começo começar com Carney aqui. Então, sobre o Mark Carney, candidato do Partido Liberal. Ele fez uma coletiva de imprensa nacional na terça-feira, dia 1º de abril, em que ele chamou as tarifas dos Estados Unidos de medidas hostis e economicamente injustificadas. Ele afirmou que o Canadá vai impor tarifas retaliatórias de 25% sobre veículos americanos que não se adequarem nas regras de origem estabelecidos no CUSMA, o Acordo do Canadá, Estados Unidos e México. Depois do anúncio de fechamento temporário da fábrica devido à incerteza comercial, Carney se reuniu com trabalhadores e prometeu apoio emergencial ao setor automotivo. Ele defendeu um plano de resiliência industrial para setores estratégicos vulneráveis às decisões externas. E para fechar, ele anunciou que está formalizando tratativas para acordos comerciais bilaterais, reforçados com a União Europeia e o México, como uma forma de reunir a dependência do mercado americano. Alguma coisa mais? Você lembra essa semana? Não. Então pega o Pierre. Ele, né, o mano PP, né, mano, ele tá meio complicado, porque o Pierre, ele criticou duramente a reação lenta e fraca do governo Carney, ele não soube prever a escalada protecionista americana, que ele fez uma série de discursos lá afirmando que o governo conservador do Canadá teria respondido com firmeza desde o primeiro dia. O comício que ele realizou em London anunciou um plano para suspender temporariamente o imposto federal sobre veículos produzidos. Ele lançou uma série de vídeos de slogan Trabalho Canadense em primeiro lugar. Ele também anunciou que ele vai diminuir uma das taxas para casas de até 1,3 milhões. Aí perguntaram para ele que ele teve ontem um debate aqui, não um debate, uma entrevista em francês, e falaram, mas quem consegue comprar uma casa de 1,1 milhão não é uma coisa muito para gente rica? Ele falou assim, se você pegar a média de preço entre Toronto e Vancouver, 1 milhão já não é mais nada. E ele tem razão, isso é verdade. Então ele fez esses anúncios e parece que até o momento ele não falou nada fora do normal, mas o interessante é de ver que muitas das propostas que o Carney tem usado eram propostas que ele meio que copiou ali do livrinho conservador. Segue em frente? Jagmeet Singh? Vai lá. O Jagmeet Singh, coitado, esse aí, cara, ele disse que, além da resposta nas tarifas do Canadá, deveria adotar uma tarifa verde sobre produtos americanos com alto impacto ambiental, redirecionado o valor arrecado para moradias acessíveis, participou de uma manifestação com sindicatos metalúrgicos e operários da indústria pesada, defendeu um plano de recuperação que inclui o subsídio de produção nacional e políticas de emprego de foco ambiental. Ele reforçou a promessa de construir 100 mil moradias de aluguel controlado como parte da resposta da crise econômica que ele diz estar ligada à precarização provocada por políticas neoliberais de décadas. Mas o que eu achei mais interessante de Jagmeet Singh, que ele deu virou um vídeo, não sei se você viu, cara, virou um clássico.
ele tá ali com um monte de trabalhador ali e tal, aquela coisa stage, é tudo stage, o pessoal chega, o candidato vai falar, vocês ficam tudo atrás ali e só bate palma e sorri. Mano, mas tem hora que ele tá falando, cara, aí tem uma menina atrás, velho, que ele faz uma promessa doida, ela dá uma virada de olho pra cima, assim, ela não aplaude, velho. Mas foi muito zoado, cara. Tipo, ele falou assim pra menina, tipo aquela assim, ela falou assim, caramba, esse cara acredita mesmo. Acho que ela falou, o que eu tô fazendo aqui, meu? Nossa, foi muito engraçado, cara. Coitado do Jack Mitzin, é o princípio do fim, mano. Nossa, tá tentando... Quando você chega ao ponto que você tá tentando roubar votos do Partido Verde, é porque o troço tá muito feio, velho. Tá zoado, não tem jeito, cara, já era. E o último, nosso querido Yves-François Blanchet, do Bloco Québécois. Blanchet condenou a escalada tarifária e criticou tanto o Carney quanto o Poilievre por tratarem comércio exterior como questão federal unificada. Ele defendeu que o Quebec tem autonomia para negociar suas próprias tarifas e acordos comerciais, sugerindo um modelo catalão de soberania econômica. Dada a importância da indústria do alumínio do Quebec, ele sugeriu a criação de uma reserva nacional para proteger a produção local e estabilizar preços em termos de crise. Em Trois-Rivières, ele defendeu políticas de proteção contra produtos agrícolas subsidiados dos Estados Unidos, propondo tarifas específicas sobre trigo e carne americana. Então ele tentou dar uma de Uruguai dentro do Mercosul e dizer, eu quero autonomia, eu vou fazer as coisas que eu quero. E é isso aí. Não, o Yves-François Blanchet, como o Jack Mitzin, estão dando graças a Deus que esse anúncio do Trump acabou, que todo mundo agora vai dar uma acalmada e a campanha vai voltar a ser campanha. Porque, quer queira, quer não, e ninguém pode culpar o Carney. Eu não sou liberal, vocês sabem muito bem disso, mas ninguém pode culpar o Carney de fazer o papel de primeiro-ministro dele. O Trump foi lá, toda vez que ele abre a boca e faz uma asneira, ninguém pode chegar e falar, não, o Carney, não, ele faria o que nem qualquer um que tá lá faria. Ia colocar a capa de primeiro-ministro, ia responder, ia chamar o ministério. Então, ele tá... É que o timing, como a gente fala, é perfeito pro Carney. Porque o Carney, ele é fraco no debate. Ele é boring total quando ele fala, mas o cara tem um currículo impressionante. O cara foi presidente do Banco do Canadá, o cara foi presidente do Banco da Inglaterra, o cara vem de Harvard, de Oxford, o cara é um economista de nome, é um cara que tem respeito e caiu perfeitamente que o Laranjão do Sul quer atacar justamente a economia. Então, quer dizer, ele não tem culpa de estar na hora certa, no lugar certo. E no momento de crise, o que a gente faz? A gente vai confiar naquilo que a gente tá mais, que passa mais credibilidade. E ele passa essa credibilidade econômica. Então, ou seja, ele tá... Essa eleição vai ser muito interessante porque ele caiu na hora certa, no lugar certo, no momento certo, no contexto certo. Cara, esse cara pode jogar na Cisca Huntneff. Queria ser eu ganhar na minha Cota 9. Queria só alguns bilhões para mim. E para fechar essa parte das eleições, só dando uma olhada rápida em como está a projeção. Hoje, de acordo com o 338 Canadá, as chances do Partido Liberal ter a maioria estão em 91%, uma queda em relação à semana passada, e um aumento da possibilidade de um governo de pluralidade, para 9%. As chances do Partido Liberal sozinho ter 172 assentos, ou seja, a maioria está em 91%. As chances o Partido Conservador e o Bloco Québécois continuam sendo a maior chance de projeção de oposição. Conjuntos, eles têm a previsão de ter 139 assentos. Em relação à projeção de votos, o Partido Liberal teve uma breve queda comparado à semana passada, mas ainda está se mantendo na base dos 44% de vitória, seguido pelo Partido Conservador com 38% da projeção de votos. Em relação aos assentos, novamente o Partido Conservador o Partido Liberal teve uma breve queda, mas ainda está na média dos 194 assentos, enquanto que o Partido Conservador teve uma ligeira subida, mas ainda se mantém na média de 122 assentos. De qualquer maneira, a previsão ainda dá vitória para o Partido Liberal nesse exato momento. Mas estamos aí, tem mais semana para correr, para ver o que vai rolar. E o Carney alardeia a morte do imposto sobre o carbono do consumidor, e o Poilievre afirma que os liberais vão deixar de viver novamente.
A partir de hoje, no dia 1º de abril, os consumidores não pagam mais a taxa de carbono no Canadá, uma decisão destacada pelo líder liberal Mark Carney durante a campanha em Winnipeg. Essa mudança surgiu no contexto da eleição, com Carney buscando se distanciar da política impopular adotada durante o governo de Justin Trudeau. O Pierre Poilievre criticou a suspensão temporária da taxa, acusando os liberais de enganarem os eleitores, já que a lei ainda está vigente, embora não aplicável. O Carney, antes defensor da precificação do carbono, agora considera divisiva, mas promete manter e fortalecer a cobrança industrial. Enquanto isso, Poilievre insiste em extinguir totalmente as taxas de carbono e defende que a sua campanha aborde preocupações essenciais dos canadenses, como a crise habitacional. Pesquisas indicam que os liberais, antes da queda, estavam recuperando o apoio, possivelmente a caminho de formar um governo majoritário. Ambos os líderes usam a questão do imposto de carbono para delinear suas estratégias políticas. Nada de novo no mundo do dia a dia. Nada de novo embaixo da terra. Nada de novo embaixo da terra. Ai, ai. E ele de novo, mano. Pô, mano, tá difícil pro meu amigo, mano. Mas tá difícil pro meu amigo Poilievre, que ele é criticado pelos adversários por falar do relógio biológico, mano. O líder conservador Pierre Poilievre enfrenta críticas por afirmar que muitos jovens não conseguem comprar moradias acessíveis antes que seus relógios biológicos esgotem. Esse comentário foi criticado por liberais e pelo NDP, que considera a linguagem ultrapassada e desrespeitosa, especialmente para mulheres, enquanto apoiadores de Poilievre veem como uma preocupação legítima sobre o custo de vida, e ele destaca que algumas famílias estão adiando filhos devido ao alto custo de moradia, conforme dados da Estatística Canadá. Poilievre defende focar em questões de acessibilidade, criticando políticas liberais passadas. Entretanto, seus comentários gerou reações negativas, com muitos considerando insensível às questões de fertilidade. Uma pesquisa da Angus Reid Institute indica que Poilievre tem dificuldades de conexão com mulheres, especialmente jovens. Embora algumas vozes conservadoras defendem que Poilievre aborda uma questão real sobre a fertilidade e moradia, especialistas alertam para o risco de usar questões pessoais de fertilidade como ponto de discussão política. O que acontece aqui, cara? Eu vou dar minha impressão muito pessoal. É que na mídia, cara, então vocês que estão no outro lado do Canadá, por favor, me informem o que está acontecendo. Porque pelo menos aqui no Quebec, você sente, cara, eu senti isso, né, quando tava o Trudeau e ele tava a 20 pontos na frente do Trudeau, todo mundo tava tipo aquele, vai ser o Poilievre e tal. Mas agora com o Carney, que subiu nas pesquisas, você vê, ontem teve aqui no Canadá, a versão francesa, entrevista com 5 candidatos, 20 minutos mais ou menos cada um. Cara, e a mídia aqui, cara, quando eles falam do Carney, cara, eu não tô falando que a mídia é enviesada, não é isso o meu ponto. Mas você sente alguns comentaristas, não estou falando o jornalista, estou falando quem dá opinião. Não vamos confundir jornal com opinião. Tem duas coisas. Porém, as pessoas de opinião dão a opinião deles nos jornais que a gente assiste. Então, não estou falando do jornalista que vai lá e dá o fato, a news. Estou falando das pessoas que vêm comentar. Você sente aquele gostinho de que os caras tem contra o Poilievre, entendeu? Então assim, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa do outro lado, mas aqui, cara, é impressionante como quando o Poilievre começou a subir, cair nas pesquisas, como você vê um sorrisinho meio maroto lá no fundinho, aí tem essas coisas, nossa, porque eu não vejo o peso das críticas da mesma proporção quando é com o Carney, com tudo que ele já fez, eu sinto uma certa, enfim, possa ser que eu esteja errado e eu vou assumir com a maior humildade, como sempre. Tô curioso de saber. Vocês que estão acompanhando a política, a campanha também, mande mensagem pra gente para dizer o que vocês estão achando sobre a postura da mídia em relação aos candidatos. Está realmente tendo puxação de sardinha para um e pro outro. Mas eu achei interessante esse comentário. E os verdes, eles quase desaparecidos, se qualificam para se juntar aos liberais, conservadores, o NDP e o Bloco Québécois nos debates dos líderes. O Partido Verde do Canadá vai participar de 2 debates federais de líderes nesse mês, após atenderem os requisitos mínimos para comparecer, ou seja, ter gente. A comissão dos debates dos líderes afirmou que o partido atendeu a 2 dos 3 critérios exigidos para ter seu líder convidado, tanto no debate em francês, no dia 16 de abril, quanto em inglês, no dia 17, ambos em Montreal.
Os verdes cumpriram os critérios de ter representação na Câmara dos Comuns e de ter candidatos nomeados em pelo menos 90% do Distrito Federal do Canadá. Jonathan Pedneau, co-líder do partido, vai representar o Partido Verde nos debates. As pesquisas de opinião atual mostram o partido com 2,4% das intenções de voto. Enquanto isso, o Partido Liberal, liderado por Mark Carney, também enfrenta críticas por não participar de um debate francês organizado pela TVA, pela rede TV TVA, levando ao seu cancelamento. As críticas vieram principalmente de Jagmeet Singh, que considerou desrespeituoso aos quebecois. O Singh pedindo ajuda para todo mundo agora, né? Mano, o Singh, velho, ele tá naquela dificuldade de falar assim, gente, eu tô aqui no fundo da sala, ó, eu tô aqui, pelo amor de Deus, mano, eu tô aqui, pelo amor de Deus, olha pra mim, vê se você, tipo assim, sabe, o cara não sabe mais o que fazer, velho, e o que aconteceu foi justamente que agora vai ter, a TVA ia fazer um debate, aí não teve, então vai ter só um debate em francês, e ali o bicho vai realmente pegar. E o Singh precisa fazer alguma coisa, porque tá zoado pra ele. Falando da Amazon, porque a Amazon está vendendo produtos que chamam o Canadá de 51º estado e muitos canadenses não estão contentes, porque os canadenses estão indignados com a venda da Amazon de produtos que fazem alusão à ideia de anexar o Canadá nos Estados Unidos como o 51º estado. Produtos como camisetas, bonés, adesivos com frases que celebram essas ideias são disponíveis no site, levando o canadense a exigirem sua remoção. A petição lançada por Sue William Dunn alcançou 57 mil assinaturas, destacando que isso é uma ameaça à autonomia da identidade do país. A Amazon afirma que os itens não violam suas políticas sobre produtos ofensivos que proíbem a venda de itens que promovam ódio ou violência. Embora produtos que defendem o Canadá também sejam vendidos, o fato da Amazon permitir tais vendas pode prejudicar sua imagem entre os canadenses, enquanto algumas plataformas removeram produtos semelhantes após reclamação. A ação eficaz contra as vendas desses itens na Amazon pode depender do impacto financeiro significativo. Então, assim, o Canadá, cara, eu já falei isso muitas vezes, esse tipo de ação, cara, só ajuda o cara, o água de salsicha que tá vendendo, porque quem não estava sabendo vai ficar sabendo agora. Então, assim, é quando o tiro sai pela culatra. Esse é o famoso tiro sai pela culatra, porque o cara tá lá, se for dar ibope pra isso, é esse tipo de coisa que eles querem, e é isso que eles estão conseguindo com essas, olha, aí o cara tá, cara, o que é isso? Deixa eu ir lá ver, o cara vai achar engraçado, vai lá e compra, aí pronto, aí já é. Aí você acabou fazendo uma venda aí sem querer. E assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente segue para o nosso próximo bloco, começando a dar um giro pelas províncias do país, saindo por British Columbia, Alberta e Manitoba. A gente já volta. British Columbia. British Columbia. Então, chegamos ali, nossa primeira volta pelo país, nessa bela província, e um homem da província é acusado de conspiração para obter tecnologia dos Estados Unidos para o programa de armas nucleares do Paquistão. Um morador da província está detido nos Estados Unidos, acusado de atuar como intermediário em um esquema de contrabando de tecnologia americana para o Paquistão, violando leis que visam conter as ambições nucleares do país por meio de uma rede de empresas de fachada, e enfrenta acusações que podem levar a uma pena de até 20 anos de prisão. Que treta, hein? Só tem uma coisa a dizer, bravo, campeão, valeu, você tá certíssimo, você tá no grau, como já diria no bom velho tempo em Itaquera. Tá no grau. Tá no grau, irmão. E descontos de veículos elétricos em análise, uma vez que o British Columbia procura compensar o custo da remoção do imposto sobre o carbono. O governo da British Columbia está considerando cortes no programa Clean BC, incluindo possíveis reduções nos subsídios para veículos elétricos, como parte de um esforço para equilibrar o orçamento após o fim abrupto do imposto sobre carbono, enquanto críticos apontam que isso pode dificultar o alcance das metas de venda de veículos elétricos e prejudicar ações climáticas. Como a gente sabe,
There is no lunch free. Se você corta de um lado, de um lugar que não produz receita, que é o tão bom e conhecido governo, você vai ter que tirar do outro. Até, se essa história de que a Tesla não tem mais subsídio para carro elétrico no Canadá, eu tava vendo essa semana essa parada. Então, a Tesla, tem uns que estão tentando tirar o subsídio da Tesla, tem outros que tem um lugar onde, que eu não sei onde eu esqueci agora, que antes de acabar o subsídio, uma concessionária vendeu não sei quantos mil veículos ainda, ou seja, o cara num dia vendeu, não sei porque, assim, vai rolar muita ainda auditoria depois disso daí, com a final desse subsídio aí. Toca aí. O premier da British Columbia quer trazer mais imigrantes dos Estados Unidos e denuncia conversa sobre separatismo ocidental. O premier da British Columbia, David Eby, expressou sua preocupação com o separatismo no oeste canadense e defendeu a importância de atrair imigrantes dos Estados Unidos para impulsionar a economia local e criticou tanto as tarifas impostas por Trump quanto as recentes avaliações de crédito baixas da província, enfatizando a necessidade de uma unidade nacional e cooperação em questões econômicas e políticas internacionais. Aí tem que tomar muito cuidado nessa hora, que a gente está numa hora muito crítica e qualquer movimento errado aí pode sair ao contrário. Porque sabe por que o cara está nos Estados Unidos? Vai, não, vem para cá, estou sendo expulso, daí vem para cá. Muito cuidado nesse momento. Muita hora nessa calma, eu dizia minha avó. Alberta, the Wild Rose Country. E agora chegamos lá, Pé. Mano, na nossa boa e velha Alberta, que é a Wild, não é mais a Wild Rose Country, mas é só a província da Smith. E ela tá em treta essa semana, né? Ela tá em treta. Mas a primeira notícia é que as boas notícias e más notícias sobre a situação do sarampo na província. 2 novos casos de sarampo foram confirmados em Alberta, totalizando 23, principalmente entre menores de 18 anos, enquanto os especialistas monitoram a situação de perto e as autoridades de saúde incentivam a atualização das vacinas para evitar um aumento descontrolado nos casos, semelhante ao que está acontecendo em Ontário. Então vocês estão vendo, a gente está falando sobre isso todas as semanas, está tendo um surto, eu não vou dizer inesperado, porque ele acompanha o nível de ignorância, mas vocês estão sabendo que está rolando isso aí. Se você não é vacinado, é um bom motivo se dar uma olhada nessa parada agora. E ela, a primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, quer traçar estratégias sobre soberania provincial com o primeiro-ministro do Quebec. A primeira de Alberta, Danielle Smith, expressou em uma carta ao primeiro-ministro François Legault seu apoio à recomendação de um relatório em busca de maior autonomia provincial, propondo um diálogo sobre uma nova era no federalismo canadense. Ela quer treta, velho. Ela quer treta. Ela falou, mano, se o Quebec queria separar, por que nós também não pode querer separar? Então, ela tá aí, ó mano, ela tá muito, mano. A Daniela, não sei o que aconteceu com ela, mano. Que decepção. What a shame. What a shame. Então, a última notícia que eu esqueci de colocar aqui, mas o Josias mandou pra gente, e é interessante, que é o caso dos picolés em Alberta. Crianças com câncer na província de Alberta quase ficaram sem picolé ou suquinho depois de um tratamento pesado no hospital. Tudo por causa do corte de sistema de saúde. A mãe de um garoto de 11 anos que passa por quimioterapia contou que foi avisada no hospital que os pequenos mimos iam ser cortados. Ela desabafou nas redes e o post viralizou. O governo logo recuou, dizendo que foi tudo um mal entendido, com um documento interno mas um documento interno confirma que a ideia era cortar comidas e bebidas em áreas como arredores de emergência também. Ou seja, gente esperando atendimento por horas ou dias ficariam sem um lanchinho. Médicos e enfermeiros começaram a comprar comida do próprio bolso para ajudar. E tudo isso para economizar quase $500 bilhão. No fim, o governo disse que nada mudou, mas o estrago da imagem já estava feito. Parabéns, Daniel. O troço está melhorando a cada minuto, cara. Mano, Dani. Por que você faz isso, Dani? Não me dá dessas, Dani. Ai. Isso é um homem com o coração magoado, mano. Pessoa. Não tem um coração. É verdade, você não tem essas coisas, não tem esse problema. Isso é coisa de humano, eu sou mutante. Mas mutantes têm coração, Pé. E todos. O Magneto não tem, o Blob não tem, o Sinistro, o Doutor Sinistro não tem. Esses Doutor caras. Sinistro não tem. O Magneto tem coração, velho. Nada, não tem.
Jogou, deixou passado. Wolverine não tem coração. Wolverine não tem coração mesmo. Vai dar uma lista aqui sem os Heartless. Friendly, Manitoba. E a última província ali, nossa querida Manitoba, a Manitoba Hydro propõe um aumento de tarifa de eletricidade de quase 11% em 3 anos. A empresa está propondo aumentos anuais de 3,5% nas tarifas de eletricidade a partir de 2026, totalizando um aumento de quase 11% em 3 anos para melhorar a infraestrutura envelhecida, aumentar a capacidade de geração e mitigar efeitos de secas e dívidas, além de buscar autorização do Public Utilities Board para esses reajustes após um congelamento de tarifas prometido pelo governo. Você que mora em Manitoba, sinto te dizer, acho que a conta vai ficar mais cara. E de novo ele. Caramba, só tá caindo eu com ele hoje, mano. Não foi de propósito. De propósito, não confio, não acredito em coincidências, não, japonês. Poilievre diz que está aberto à ideia de exportar petróleo do norte de Manitoba. Durante um comício de Winnipeg, o líder conservador PP anunciou planos para expandir as deduções fiscais para trabalhadores de ofícios manuais e propôs exportar petróleo pelo porto de Churchill e promete endurecer leis contra crimes reincidentes. Então, ou seja, todo mundo sabe que a gente não vai, claro, fora os liberais, ativistas, ultra super, achando que o petróleo vai sumir da noite para o dia, é só uma realidade que eu acho de cada província. E a última notícia desse bloco das províncias, uma empresa de propriedade da candidata à liderança do Partido Conservador de Manitoba pede ao tribunal que restaure as licenças de visualização de ursos polares. Wally Daltrich, proprietário da Lazy Bear Expeditions e candidato à liderança do Partido Conservador Progressista de Manitoba, está buscando reverter judicialmente a decisão da província que revogou as licenças da sua empresa para operar veículos Tundra em uma área de manejo da vida selvagem de Churchill. Decisão que ele alega ser injusta e prejudicial ao seu negócio de ecoturismo. Ecoturismo pra quem, velho? Pergunta pro urso se ele tá feliz. Bom, enfim, não vou nem falar o que eu acho disso, que eu vou criar polêmica, que eu sou um cara polêmico. Pelo amor de Deus, deixa o pobre do urso em paz. Já falei, essa notícia está voltando aqui, mas se quiser fazer um ecoturismo, vai andando lá, vai andando e dá um tapa na bunda do urso. Você vai ver. Um momento bem no começo, assim, mas vai, a época boa de ir, é agora, na primavera, que eles estão acordando, entendeu? E aí eles estão com fome. Aí é hora de trocar ideia. Chega lá, chega na casa do urso e diz: qual é, meu irmão? Tá frouxo. Dúvida, velho. Agora me pegou do urso polar hiberna? Cara, boa pergunta. Mano, agora me pegou, hein, mano. Mas vamos continuar, eu vou enfim, vamos descobrir isso daí. A gente fecha a notícia dessas províncias e a gente segue pro bloco com Ontário e Quebec. A gente já volta. Ontario, a place to grow. Então, na Fordlândia, primeira notícia é que a província abre centros de desabrigados e dependência, substituindo locais de consumo perto de escolas e creches. 9 locais de consumo supervisionado em Ontário vão ser transformados em centros de tratamento e recuperação de dependência e desabrigados, conhecido como HART. H-A-R-T. Depois de uma legislação que proíbe esses locais perto de escolas e creches, apesar de críticas sobre o financiamento e preocupações de que a abordagem de abstinência possa aumentar a overdose. Vamos por partes aqui. Ter um local desse do lado de escola e creche não é exatamente o melhor e mais recomendado lugar. Então eu concordo com a decisão de mudar isso daí. Agora, primeiro vamos ver esse problema, depois a gente começa a enxergar a questão do financiamento. Então, vou ter que dar o braço a torcer. Não acredito que eu tive que dar o braço a torcer ao governo Ford. Pode ser um dia você vai votar nele ainda. E ó, fact check, o urso polar não hiberna, mano. Ele não é tradicionalmente como os outros ursos, o preto, ou o marrom, ou o grizzly. O que hiberna um pouco é a fêmea, quando ela tá grávida, ela entra num estado de hibernação, mas o adulto, ele
ele não entra em estado de hibernação porque ele tem que sempre estar ali ativo para caçar. Então não precisa esperar a primavera não, você que quer ir lá fazer seu turismo, vai qualquer hora, vai roupa bem flash para ele te ver de longe, tirar um selfie. E Ontário vai aumentar o salário mínimo para R$ 17,60 a partir de outubro. Ontário anunciou que aumentará o salário mínimo de R$ 17,20 para R$ 17,60 por hora a partir do dia 1º de outubro, baseado no índice de preço do consumidor de 2,4%, tornando-se o segundo salário mais alto do Canadá, impactando principalmente trabalhadores do setor de varejo e serviços de acomodação e alimentação. Mesmo que a gente sabe que Ontário com R$ 17,60 dá para comprar o quê? Nada. 40 centavos, pé. Pô, 40 centavos. Deixa eu ver. Que maravilha faz 40 centavos vezes 8 vezes 20. $64 mais por semana, por mês, velho. Paga nem o Netflix. Porra. E o Centennial College está cortando mais programas funcionários depois de suspender 49 programas desde o início desse ano. O Centennial College está realizando novos cortes em programas para o outono de 2025 e também planeja fundir 2 campi devido a desafios financeiros, incluindo a redução na matrícula de estudantes internacionais e financiamento governamental insuficiente, o que levou à suspensão de 49 programas e afetou alunos e funcionários. É aquela história, né, cara? É uma reação, a gente já falou disso algumas vezes, você que é ouvinte, você sabe. É uma reação automática com o fim dos programas de imigração, que acabaram sendo feitos de maneira a toque de caixa pelo governo, sem pensar nas consequências. E agora, quem investiu nessa tá pensando, putz, e agora? O que eu faço? Então, eu faço. E Ontário relata 89 casos de sarampo, elevando a contagem da província para 661. Desde o início de um surto de sarampo no outono, o número de casos em Ontário chegou a ser 661, com a maioria dos casos em crianças não vacinadas. E as autoridades de saúde pública estão incentivando a vacinação para conter o avanço das doenças. E bem-vindos ao século XVI. Que desgraça. Você sabe que eu dou aula de karatê, né? Tem um monte de criança que dá aula. Rapaz, assim, tirando as pragas normal, né? A criança vem espirrando, tossindo e tal, assim, que eu sempre tento falar para os pais, se a criança estiver muito ruim, não venha. Ou então põe uma máscara e tal. Mas, cara, o lugar já é fechado, a criança fala... Aí me chega outro dia dizendo assim, eu acho que a gente tá com... eu não sei se eu trago o menino porque ele tá com suspeita de ter sarampo. Eu falei, você está pensando se você acha que ele deveria vir? O bom e velho, como diria o meu amigo que estava na frente das pesquisas e agora tá lá atrás, o gros bon sens. Cara, que maravilha. E a última de Ontário, tenho o prazer de ler essa notícia com dor no coração. Chris Barber e Tamara Lich não são culpados da maioria das acusações de papéis em protestos no comboio de 2022. Os dois meliantes foram considerados inocentes da maioria das acusações sobre seu papel nos protestos de caminhoneiros em Ottawa em 2022, mas ambos foram condenados por contravenção, enquanto a promotoria busca a pena de prisão e a sentença final está prevista para ocorrer ainda esse ano. Para quem não lembra disso ou não estava aqui, em 2022 teve um grupo de caminhoneiros que resolveu fazer um caminhonaço aqui em Ottawa. Parou o centro da cidade, um monte de caminhão parado, aí o pessoal foi lá, em pleno inverno, ficava lá tocando música, fazendo barulho. Eu tenho um amigo, por sinal, que a mulher dele ainda tá fazendo tratamento até hoje, porque eles moravam ali no centro e, cara, o pessoal fazia barulho, jogava coisa na janela. Foi uma desgraça, mas enfim. E a Tamara Lich e o senhor, qual é o nome dele? Esqueci, o Barber, eles eram dois dos coordenadores desse evento. Tamara veio, o pessoal veio lá do outro lado do Canadá para parar aqui, porque eles eram contra as medidas sanitárias do governo federal durante a Covid. Tava todo mundo lá, fazendo barulho, chamando. Aí foi daí que começaram o cara que faz adesivo Fuck Trudeau começou a fazer dinheiro. E foi lá que o pessoal começou com essa historinha. Aí a polícia veio, teve auto de emergência, para o negócio, Trudeau foi criticado, mas pelo menos a barulheira e a palhaçada parou. E agora foi julgado. Eu tô esperando essa sentença. Eu não espero mínimo, pelo menos 10 anos de prisão.
Senão eu vou ficar revoltado de novo pro sistema prisional. Você tá no Canadá, abaixa a sua... Expectativas estão muito altas, cara. Eu acho que no máximo vão colocar o dedo na cadeira. Não faça isso de novo, bobinho. Com alguma chance. Quebec City, Quebec City, je me souviens. Aí chegou seu lugar, Pé. Na hora de brilhar. Chegou e city, mano. Chegou e city, porque e city é nós. E o Quebec, pais e parteiras lamentam o fechamento da unidade de parto familiar no Hospital Notre-Dame de Montréal. A unidade de parto do Hospital Notre-Dame de Montréal, projetada para oferecer uma experiência de nascimento entre o ambiente doméstico e hospitalar, foi fechada após apenas 6 meses de operação devido à falta de pessoal obstétrico especializado, gerando frustração e decepcionando a comunidade interessada em partos fisiológicos. Então, ou seja, para quem não mora aqui, a saúde continua aquela maravilha. Dureza. E uma cidade pequena de Quebec vai introduzir um imposto de $200 para pátios sem árvores no esforço de combater as ilhas de calor. A cidade de Saint-Amable, do Quebec, introduziu uma sobretaxa de $200 para ser implementada em 2025 como incentivo para que os moradores plantem árvores caducifólias em seus quintais, visando mitigar os efeitos das ilhas de calor e acelerar o aumento de cobertura arbórea da região. Pé, o que é uma árvore caducifólia, cara? Mano, não sei, mano. Isso aí não existe em Itaquera, não posso me pronunciar. Peraí que eu tenho que fazer uma pesquisa sobre isso aí. Uma árvore caducifólia é uma árvore que perde suas folhas em determinada época do ano. Ah, entendi. Então não é o pinheiro, isso eu sei que não é o pinheiro, que a desgraça do pinheiro tá sempre lá. Não é uma árvore caducifólia. Então tá certo, plantem árvores, seu miserável. E a Universidade de Montreal publica diretrizes de viagem para estudantes funcionários que se dirigem aos Estados Unidos. A Universidade de Montreal emitiu diretrizes para alunos e funcionários que viajarão aos Estados Unidos para fins acadêmicos, recomendando cautela devido a preocupações com detenções e negações de entrada, além de orientar sobre a proteção de dados em dispositivos eletrônicos, como parte de uma política abrangente de viagens internacionais adotada em 2023. Então, ou seja, as universidades estão falando que quem está indo para os Estados Unidos, fica esperto, irmão, porque chegou ali, os caras podem abrir seus negócios, olhar tudo, fazer tudo e a casa pode cair. E a gente viu aqui, já a gente falou na última vez, de professores daqui altamente renomados sendo proibidos de entrar e de dar as palestras nos Estados Unidos por medo da administração Trumpinha. E a cruzada anti-inglês continua no Quebec, e a província cortou todo o financiamento para uma organização de Montreal que ajuda jovens anglofônicos a encontrar trabalho. A organização comunitária Yes, a Youth Employment Service, que apoia jovens anglófonos na busca de emprego em Montreal, vai perder cerca de 1/5 do seu financiamento devido a cortes no governo do Quebec, afetando severamente seus programas principais e gerando preocupações sobre o impacto na população e no aumento da necessidade de assistência local. Ninguém pode criticar o Quebec de não ser consistente com as suas políticas. Isso eu posso dizer. Isso aí ninguém pode falar nada. Aqui é nós. Aqui é nós. Falou inglês, não quero saber. Acabou. Inglês aqui não, mano. Inglês aqui a coisa não é para... É outro mundo. Aqui é outro mundo. Tragam seus passaportes. E o Quebec quer tornar mais difícil para médicos passarem do sistema público para o sistema privado. O governo da coalição Avenir Quebec propôs uma emenda ao projeto de lei 83 para restringir a transição de médicos do sistema público para o privado, requerendo aprovação formal da organização que se chama Santé Quebec, enquanto a oposição critica tais medidas por falta de substância e questiona a eficácia dessas propostas em relação à regulação atual. E o que eles querem fazer é justamente isso, que o cara vai, se forma, o governo financia, tudo paga o cara se forma e fala, eu vou pro público, vou pro privado. Não, você vai ficar aqui um pouquinho, irmão. E os caras quer sair, vai ter que ter uma autorização formal, não vai sair saindo, não é sair saindo assim não, viu? O que será que eles vão fazer se você não concordar? Vão te processar? Não, eles estão começando, eles vão fazer uma escala de quanto tempo você estudou, quanto tempo vai ter um valor que você vai ter que ressarcir. Você vai ter pode crer. Interessante.
E ainda lá, porque a província de Quebec se tornou a única província do Canadá com um preço sobre carbono. Isso pode não durar. A pressão está aumentando sobre Quebec para reconsiderar o seu sistema de precificação de emissão Cap and Trade depois do fim do preço federal do carbono ao consumidor. Mas, apesar das potenciais diferenças de preço na bomba de gasolina e das críticas, não há um movimento político significativo na província contra o sistema atual, devido ao consenso sobre a importância das questões climáticas. Aí o Quebec é pró-imposto de carbono, olha só. Na hora que a água bate ali atrás, nas traseiras, todo mundo... Não, eu sou verdinho mais, entendeu? Porque os liberais mesmo, todo mundo falou, os especialistas mesmo falaram que é um super avanço na questão do avanço climático, das questões climáticas, essa questão do carbono, mas não, porque... Entrou a questão política e até os próprios liberais começaram a falar, não, então, sabe, vamos mudar essa paradinha aí. E os conservadores destacam um candidato de Montreal que compartilhou teorias da conspiração nas redes sociais. Stéphane Marquis anunciou que não é mais candidato pelo Partido Conservador do Canadá, no distrito de Laurier-Saint-Marie, devido às postagens recentes nas redes sociais, o que levou a decisão do partido a encerrar a colaboração política. O Partido Conservador já é o terceiro ou quarto, é o quarto que ele elimina, porque os caras... Mano, a base, velho, eu trabalho com vários políticos candidatos aqui, eu falo pros caras, velho, mano, você vai querendo, antes de anunciar, antes de pensar, cara, vai lá no seu Facebook, no seu Twitter, fecha ele, trava, bloqueia e abre um só porque mano, você não lembra aquilo que você escreveu 3 anos atrás. Só que o jornalista que não tem o que fazer, e hoje com as ferramentas é muito avançadas, ele vai lá, coloca umas pesquisinhas lá e acha. Aí tu vai ter que se explicar, meu irmão, se não tiver que ser sacado da parada. Então, é a base da base da base. E o cara fala, não, ninguém vai nem olhar. Vai, mano. Porque os caras ficam procurando. Então, o que você faz? Fecha tudo, bloqueia. Quando os caras falam, mas você não tem o T? Não tenho, só tem esse aí. Nossa, mas nós começamos em 2025? Pois é, nunca fui de rede social. Porque senão, daí seu irmão, vão achar suas teorias lá, suas questões, achando que a Terra era plana, achando que a Covid foi criada para mudar nosso DNA. E aí você vai explicar como? Não se explica. Você pede para sair e aí, não se esqueça. Que toda vez que alguém tacar seu nome a fazer uma pesquisa, vai ser, esse foi aquele cara lá, lembra aqui? Então, não seja aquele cara lá, entendeu? Não seja ele. Entendo seu ponto, mas eu acho que a pessoa tem que ser consistente. Se o cara é conspiracionista, permaneça conspiracionista o resto da vida. Não, mas aí, Marcelo, você tá sendo um cara, porque, como já diziam os filósofos, só o idiota não muda de ideia. Às vezes o cara evoluiu. O cara falou, realmente, eu pensava daquele jeito, hoje eu não penso mais. Eu realmente encontrei a luz, entendeu? A ciência abriu os horizontes, entendeu? Mas só que falar é uma coisa, você tá lá registrado, meu amigo, é outra. E aí a casinha cai. E ainda em Quebec, um processo arquivado contra uma professora de Quebec acusada de vender obras de arte de aluno online. O processo de quase 1,6 milhões de dólares foi movido por pais contra um professor em uma escola em Montreal. Acabou sendo encerrado depois que ele revelou que a exibição e a marcação de preço nas obras de arte dos alunos na página pessoal do professor foram um erro honesto e nenhum lucro foi obtido. Cara, eu lembro quando a gente falou desse cidadão, isso não deu em nada. Não deu em nada, porque o que ele conseguiu, acho que interessante da questão jurídica, que o que foi provado no julgamento, que no lugar quando ele clicou na criação do site, que não era da responsabilidade dele, tinha, sabe aquele que você dá tudo ok, que ele teria não colocado, que não deveria gerar receita, entendeu? Então conseguiu se provar pelo site que ele não tinha intenção de fazer aquilo, e o site também não é um site que ele provou que nada foi vendido, que é um site que ele mostra o design, como ficaria a camiseta com o logo que você escolheu, mas como nenhuma camiseta pediu, nenhuma caneca foi vendida, não teve nada, então ele foi aí só dor de cabeça e gastou dinheiro com o advogado para deixar de ser tonto. Nada foi vendido, cara, não fez dinheiro nenhum. Só gastou com o advogado, imbecil. É isso? Não tem essa do Quebec? O quê? Não tem notícia mais? Não, hoje não tem. Quebec, porque tá tendo a eleição federal, tá tendo o Carlinhos fazendo um monte de cagada, tá tendo o Trump que não para. Então não dá, cara. Os caras não estão dando tempo de fazer mais nada. Tá todo mundo cagado isso aí. Tá me deixando triste isso aí. Então, sem mais, com esse momento de tristeza, sem notícias, sem novas pegadinhas do Quebec, a gente fecha as notícias da província de Ontário e Quebec e a gente segue o nosso último bloco de notícias com as
províncias do Atlântico. Newfoundland and Labrador, come home. Então, a província das baleias. Em Newfoundland, um comissário de privacidade pediu que as pessoas excluam dados da 23andMe depois da declaração de falência. O responsável pela privacidade em Newfoundland e Labrador alertou para que os usuários da 23andMe protejam suas informações genéticas diante da falência da empresa e do risco de seus dados pessoais serem vendidos ou utilizados por terceiros. Isso é uma longa discussão, acho que a gente falou isso semana passada, semana retrasada, que essa empresa, essa 23andMe é mais uma daquelas que você compra um kit online, eles fazem uma análise genética de você, diz qual é a sua porcentagem de branco, negro, amarelo e tal, e diz mais uma coisa, te dá mais um perfil sobre potenciais doenças e tal, etc, etc. Só que eles declararam falência agora. E quem vai comprar o espólio vai ter direito sobre qualquer informação que tiver ali da empresa. Então tem muita gente discutindo, cara, você simplesmente tem seu DNA nessa empresa. Você não sabe quem vai poder comprar essa empresa. E da hora, mano. Tenha certeza que ninguém vai te consultar quem quer que for comprar. Então, uma boa sugestão. Eu daria até um momento good vibe para o Newfoundland, porque foi um aviso muito inteligente dos caras. Achei da hora isso aí, mano. New Brunswick, peu un des places. Être, ici on le peut. You're listening to the greatest hits from the 70s. Stay tuned. E St. John Montcalm confirmado como anfitrião dos Jogos de Verão do Canadá em 2029. Catherine Gosselin-Desprez anunciou que Montcalm e St. John sediarão conjuntamente os Jogos de Verão de 2029, um evento previsto para atrair mais de 4 mil atletas e impulsionar a economia de New Brunswick com um custo estimado de $40 milhões, financiados por fundos municipais, provinciais, federais e patrocínios. Ou seja, você vai pagar para eles treinar. Não, esporte, eu sou a favor do esporte, não tenho nada contra. Que é isso, Pé? Quase pensei, nosso Pé não tem nem o coração pro esporte. Não. Esporte é vida. Esporte é vida, isso aí. Quando é? 2029? Talvez eu esteja lá. Vou assistir o jogo de verão, talvez. Espero ir alguma vez para as Atlânticas. Nova Scotia, Canada's Oceans Playground. E finalmente, na nossa última parada das notícias, nessa bela Nova Scotia, a cidade de Halifax lançou um programa piloto compartilhado de e-bike e scooter. A cidade escolheu a Bird Canada para implementar o primeiro programa piloto de bicicletas e patinetes elétricos compartilhados, com lançamento previsto para maio e foco em tecnologia para evitar o uso de calçadas, oferecendo estações designadas, teste de sobriedade e o sistema de penalidade para usuários infratores. Bacana. Halifax. Quando vai ser? Esse verão? Esse verão. Passear em Halifax. Você também tá em todo lugar, japonês. Queria ser igual você. E um surto de gripe aviária nos Estados Unidos são culpados pela escassez dos galináceos e de carne na Nova Scotia, porque a escassez de galináceos para produtos de frango em Nova Scotia causadas pelo surto da gripe aviária nos Estados Unidos, que reduziram a disponibilidade de ovos de incubação importados. Isso está afetando a produção comercial e as pequenas fazendas, levando produtores como Tim Levandi a buscar novos fornecedores e lidando com potenciais perdas significativas de renda. A gente já falou disso daí, né? Um pouco da... Mas o Trump baixou o preço do ovo. Agora o pessoal vai comprar ovo de novo. O cara é um santo, né, mano? E a última notícia dessa semana: médicos americanos olham para Nova Escócia em meio à incerteza do seu presidente. Uma empresa de recrutamento médico do Canadá tem recebido muitas consultas de médicos americanos interessados em trabalhar no exterior devido ao descontentamento com o governo do Laranjão. E a Autoridade de Saúde de Nova Escócia já contratou e está em negociação com mais de 2 dezenas, como parte de uma campanha de recrutamento que gerou 150 respostas e resultou em várias negociações sérias. Olha aí, rapaz, é assim que a província do Atlântico vai resolver o problema de médico.
É fácil, né, mano? Tá fácil. Agora pense você. Você é um médico nos Estados Unidos, costuma ganhar uma pequena fortuna, que o médico ganha bem nos Estados Unidos, tá aquela sua poupancinha, e pensa assim, trabalhar em Nova Scotia. Ah, mas será que dá pra comprar uma casa? O cara olha o preço da casa, olha assim, é aqui que eu fico. A gente fecha as notícias, nosso bloco de notícias, e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Cabana-açúcar. Então, e doce você sabe, doce é na Brazilian Pastries, essa empresa aqui de Ottawa, que é responsável por fazer esses doces e quitutes que todo mundo adora. Então, se você não conhece a Brazilian Pastries, tá perdendo tempo. Para você passar à vontade, vá lá no Instagram deles, no Brazilian Pastries Ottawa, dê uma olhada nas delícias que a dona Carla faz, você vai ficar babando, e daí pra você só não ficar só babando, aí você vai no site, lá no www.brazilianpastries.com, você faz o seu pedido online e eles vão entregar na sua casa. E se você quiser mais benefício do que isso, use o código de desconto Canadá agora 5, tudo junto, número 5 no final, que você vai levar 5% de desconto nas suas compras online. Então não perca tempo, não marque bobeira e vá lá conhecer os produtos da Brazilian Pastries. E aí, Pé? Qual as boas? O que você fez de bom? Mano, eu assisti uma série, que eu tava assistindo uma série muito pesada, eu peguei uma série bem lightzinha que eu gostei, cara, assistindo uma paulada só, achei muito interessante, é o tipo de série que eu adoro, que nem tem tipo o Mentalista, Blue Collar, sabe? Essas séries que tipo tem alguém, o Will Trent, que tem um cara que tem uma inteligência um pouco superior, é muito bem feita, chama-se High Potential. Assistindo, acho que foi na Disney, é que ela é uma mãe solteira, tem 3 filhos e ela, mano, é muito legal que ela trabalha limpando uma delegacia lá de investigação. Só que aí, cara, ela chega à noite, ela tem todos esses tipos de TD, todos esses desvios da vida, só que ela é super inteligente, a mulher. E aí ela chega lá à noite lá, ela tá limpando, ela pega, vê os papéis e ela consegue resolver um caso só olhando todos os indícios. E aí os caras falam, peraí, mano, essa mulher sabe. Aí ela acaba ajudando como consultora nos casos, assim, é muito legal, tipo assim, uma série bem tranquila, mas é bem interessante, eu gostei. É o tipo de série que eu gosto, entendeu? E eu me diverti muito assistindo e tô louco pra começar a próxima temporada, que eu achei. A mulher trabalha muito, a atriz principal, cara, ela é uma comédia, ela é muito engraçada e ela se veste toda. Meu, é muito legal a série, ou seja, se você estiver procurando alguma coisa pra dar uma relaxada, é muito bom. Ai, que potential. Muito massa. Vou tentar assistir. Tentei assistir uma comédia semana passada, velho. Tava todo animado assim. Vou assistir um troço aqui. Fui na Netflix, tava passando lá um negócio chamado No Hard Feelings. É um filme com a Jennifer Lawrence. Aí eu tinha visto o trailer da parada. A menina era uma sei lá, vamos colocar assim, era uma pessoa de vida livre. Morava lá no interior do estado de Nova York, morava numa cidadezinha lá que era um balneário. E daí ela foi contratada pelos pais de um menino, um adolescente, já seus 18 e poucos anos. E os pais queriam que ela fosse a namorada dele. E cara, o trailer, assim, do jeito que você assiste o negócio, você pensa assim, caraca, ela é bem exatamente essas coisas que você espera daqueles filmes de comédia dos anos 80, né? Aí eu fui assistir o filme, né? Pensei, vai ser um troço light, assim, vai ser engraçado. Bora, velho, saí triste no final do filme, na real. Porque... Você chorou? Mano, não, chorei não, porque eu não sei o que é isso, olho né, ficou cara? Suado? Deu uma suadinha no olho? Nossa, deu sei lá, uma água escorrendo da cara. Bora, velho, o filme me deixou pra baixo. Eu falei assim, pô, assim, parada de lição de moral, sabe? Assim, pô, você tem que viver a vida e tal. Aí eu parei pra ver, terminei de ver, pô, que triste, velho. Mas enfim, eu vou deixar a dica, porque talvez outras pessoas enxerguem de uma outra maneira, mas se vocês estiverem interessados, está lá no Netflix, é o No Hard Feelings, com a Jennifer Lawrence. Então é um filmezinho
Ó, começou assim, eu comecei quase rindo e terminei chorando. Foi legal. E se você quiser, mas o troço sério é doar sangue. Então não deixe de doar sangue, tem muita gente que está precisando disso daí. Você pode doar sangue várias vezes por ano, você não precisa ser limitado. Então dê uma olhada no blood.ca, que ele tem informações sobre onde, quando e como você pode doar sangue. Então não perca essa oportunidade, ajude alguém ajude a salvar a vida de alguém. Então se você não estiver no Canadá, está em qualquer lugar outro do mundo, doe sangue também, né? Então seja você no Brasil, na Irlanda, na Inglaterra, na Alemanha, na França, no Japão, vai lá e doe sangue, então ajude alguém. E ainda no Canadá a gente dá aquela dica que hoje as pessoas não... Tem muita gente sofrendo de insegurança alimentar, muitas crianças, famílias estão naquela situação de vende o almoço para comprar a janta. Em alguns casos isso é literal, porque as pessoas não têm realmente dinheiro para comprar. Então, se vocês puderem, doem comida para quem está precisando. A gente sempre diz, doe comida enlatada, ensacada, mas não dê óleo, não dê açúcar, porque ninguém vive desses troços, apesar do que possa dizer o contrário. Então, vai lá no foodbankscanada.ca, tem várias informações sobre onde você pode fazer isso daí. Eu nem coloquei um Bravo Champion essa semana aqui, mas eu estou seriamente tentado em colocar... Qual foi o cidadão lá? O homem de BC lá que tava tentando vender as coisas pro Paquistão. O que você acha? Esse daí, cara, acho que pior que ele, mano, só o Trump que tentou tacar a tarifa num lugar que só tem pinguim, mano. Você viu essa? Tem que ir lá na internet porque o bicho tá pegando nessa situação aí, mano. Tá muito, muito louco, mano. A melhor que eu achei foi eles pegaram aquela cena dele tretando com ele atacando o Zelensky. Aí os caras tiraram o Zelensky e no lugar eles colocaram um pinguim, mano. Aí ele falou pro pinguim, você não tem cartas. E o pinguim olhando pra ele assim, tipo. E o Vance com aquela cara dele de idiota útil. Muito boa essa trend. Que maravilha, cara. Que maravilhoso. Cara, o momento Good Vibes eu vou dar para New Brunswick, porque eles implementaram essa política de você abrir os olhos e... não foi Newfoundland, que para falar às pessoas sobre apagarem seus dados da 23andMe. Então vai lá, porque eu sou um cara que defende a privacidade, então eu defendo essa parada. Façam isso. Eu tenho que mandar um abraço pro Josias. No meio do programa eu coloquei a notícia dele lá, o Josias que mandou aquela notícia sobre a Alberta. Então valeu, meu querido, muito bom. E mandar um abraço também pro Anderson dos Santos, sempre acompanha o trabalho da gente. Então brigadão, cara, um grande abraço pra vocês e um grande abraço para todo mundo que sempre acompanha o nosso trabalho, que compartilha, que dá um joinha pra gente e tá sempre nos mandando informações. Então, muito obrigado, galera. Se vocês quiserem falar com a gente está nessas redes sociais da vida, tá lá no Instagram, no livro do Zuckerberg também, tá no Blue Sky. Também tá no bom e velho e-mail, no contato @canadagora.com. E um grandíssimo obrigado a todos os nossos patronos. Eu sempre esqueço de falar de vocês, mas é muito bom vocês suportarem a gente. Muito legal. A gente se sente honrado pela ajuda de vocês. Se vocês quiserem ser um patrono também, vocês sabem. A gente está no patreon.com/canadagora e no apoia.se/canadagora, se você estiver no Brasil. Deu pé? Deu. Velho, aproveitem o calor nesse final de semana, que vai esfriar de novo semana que vem, mas aproveitem, já dá pra correr. Eu vou correr hoje. Hoje, finalmente, vou correr de bola. Eu já corri, mano, mas na esteira. Essa é esteirento, né? A minha mulher não deixou eu comprar uma esteira. Tem que correr na rua, né? É isso aí. Uma excelente semana pra todo mundo, pessoas. Até mais. Valeu. Tchau. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.